Olá, vamos conceituar? Queria falar rapidamente sobre a questão do cenário político brasileiro. Não especificamente sobre as eleições presidenciais. Eu queria falar um pouco sobre a questão do povo brasileiro na questão da política. É curioso que nós, brasileiros, temos o hábito de achar que 90% de toda desgraça que acontece com a gente tem a ver com a política ou com a corrupção. Não quer dizer que não exista o político corrupto. Isso não quer dizer que a corrupção não atrapalhe a vida das pessoas. Isso acontece de fato. Mas eu não posso achar ou considerar que tudo esteja ligado à ação nefasta e absurda dos políticos. O brasileiro, ele não assume as suas responsabilidades. Ele não é uma pessoa que verifica, em alguns casos, um problema social muito ligado a ele mesmo. Em muitas situações, nós brasileiros votamos e não assumimos a responsabilidade. Nós sempre criamos aquela ideia de que a culpa é do algoz político que nos enganou, que nos ludibriou. As pessoas não assumem sua responsabilidade na falta de bom senso de escolher determinado candidato. Escolher aleatoriamente, sem responsabilidade nenhuma. E saber que se hoje nós temos um Congresso onde 50% deles é literalmente um grupo de bandidos, se deve muito ao que é a eleição desenvolvida pela própria população. Então, muito que existe hoje dos políticos é um reflexo da nossa própria sociedade. Em muitas situações, tu percebe o caso do jeitinho brasileiro, a malandragem. Nós, muitas vezes, nos apoiamos o quê? Em tirar vantagem em tudo. E isso eu estou falando do cidadão comum, e eu não estou falando simplesmente do cidadão que não tem escolaridade. É todo indivíduo tem um hábito de, em muitas situações, furar fila, se possível, tirar vantagem em alguma coisa, pagar alguma propina, pagar algum atestado médico, estacionar na calçada, seja lá o que for. Quer dizer, nós não assumimos as nossas responsabilidades. Nós simplesmente achamos que os políticos são os grandes algozes, os grandes responsáveis de toda a nossa desgraça. O próprio Roberto D'Amato, antropólogo, ele menciona sobre isso e fala sobre o jeitinho brasileiro, ele fala do vício do brasileiro. Tá? O Sérgio Buarque de Holanda nos diz que somos o quê? Um povo cordial, que avaliamos tudo pelo lado emocional. Por isso que existe de vez em quando essa discussão idiota entre coxinhas e mortadelas. Quer dizer, é um aspecto puramente emocional, irracional. As pessoas não avaliam e não assumem a sua responsabilidade. Vamos ter a política do ficha limpa? Ok. Mas que tal também ter um pouco da política do cidadão limpo? Que na hora que vai para uma passeata, faça a coisa certa no dia seguinte, como qualquer cidadão. Ou como aquela situação bem básica hoje em dia. As pessoas hoje, o que elas fazem? Elas não batem mais panela. Eu estou um pouco curioso, cadê as panelas? E eu não estou aqui defendendo o PT, nem qualquer outro tipo de grupo de esquerda. O mesmo ímpeto que as pessoas fizeram para bater a panela no caso do protesto contra Dilma deveria ser feito contra essa quadrilha que está na presidência. E ninguém faz nada. Quer dizer, vivemos numa letargia, num estado de anomia, como dizia Durkheim. O que é que vai acontecer daqui para frente? As pessoas têm que assumir responsabilidade. E isso tem que acontecer agora, nas eleições, em outubro. É preciso tomar uma providência e assumir a responsabilidade. O povo brasileiro precisa parar de tirar o seu corpo fora e assumir, dar cara a tapa. Afinal de contas, quantos cheques de moradia não são distribuídos por aí? Quantas pessoas não pegam esse cheque de moradia como uma forma de barganha? Isso deveria também ser avaliado. Quer saber um pouco mais? Acesse o primeiro conceito, porque toda ciência é humana. Tchau.